Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um Shield Insights. Dessa vez aqui iniciando o ano calendário de 2026, ano com muita novidade tributária, com muita inovação aqui no nosso mercado jurídico, principalmente para aqueles contribuintes ali de alta renda, aquelas famílias aqui que têm patrimônio complexo em múltiplas jurisdições. E hoje a gente vai dedicar aqui um tempo para a gente falar aqui muito da Lei 15.270, né, que instituiu aqui o IRPFM, que é o Imposto de Renda Pessoa Física mínimo para os contribuintes aqui de alta renda, ditos aqui pelo texto da legislação, e também para o IRRF, ou seja, o Imposto de Renda Retido na Fonte, para distribuições mensais de dividendos acima de R$ 50.000, que já estão valendo. Então, tem alguns aqui empresários que já devem fazer retiradas aqui a título de dividendos nesse mês de janeiro, nesses próximos 2 dias, e é muito importante levar em consideração as estratégias de planejamento tributário, o que tem que ser feito, como é que deve conversar a contabilidade, com o fiscal, a parte societária também. Então, acho que aqui é um pouco da nossa ideia. Eu vou fazer só recapitular tudo que foi ocorrido e que a gente fez ali aos 45 do segundo tempo no ano passado, e também falar quais são os próximos passos e o que tem de estratégia aqui que a gente pode fazer já para esse próximo imposto de renda e para as retiradas desse ano. Hoje de manhã eu estava até conversando com um cliente, né, que foi um ano que começou mais rápido do que eu esperava. Então, a gente sempre começa o ano ali de uma outra forma. Esse ano já começou com tudo e a gente está 100% à disposição aqui para poder ajudar no nosso QR Code. No momento que vocês tiverem qualquer dúvida ou questionamento, podem escanear o QR Code aqui na tela para falar conosco em um momento posterior. Vamos começar por aqui. Então, para a audiência nova, a gente já tem aqui alguns participantes de determinado tempo, mas para a nova audiência, a gente sempre deixa um QR Code na tela, que é o nosso radar fiscal. É uma comunidade no WhatsApp, privada, 100% gratuita. Os participantes não conseguem ver outros participantes, não é um grupo de debates, é mais ali um local onde a gente divulga ali nossos eventos, nossos materiais e todas as novidades nesse mundo tributário que tem sido tão agitado aí, principalmente nos últimos 4 anos. Então, aqueles que quiserem entrar, o QR Code aqui está na tela para poder fazer parte aqui do nosso radar tributário, tá bom? A nossa experiência, principalmente aqui para a nova audiência, hoje em dia a gente trabalha principalmente com aproximadamente 300 famílias, envolvendo estruturações no Brasil, estruturações no exterior, fazendo contabilidade, as demonstrações financeiras aqui obrigatórias após a 14754, que é a lei das offshores, fazemos tax return, declaração de imposto de renda no Brasil, a DCBE, cujo prazo agora se aproxima, a gente também tem montado. Então, nós temos aqui quase com um escritório full service para clientes de alta renda que detêm patrimônios em múltiplas jurisdições, e a gente trata de todas essas obrigações tributárias para esses clientes, além dos projetos tailor-made, a parte de planejamento patrimonial e sucessório, que a gente faz testamentos, montagem de trusts aqui para estruturas e famílias sofisticadas. Então, a gente monta aqui todo esse processo. Antes de iniciar aqui o nosso Shield Insight do dia, a gente sempre faz um disclaimer que o nosso conteúdo aqui é meramente informativo, né? Então, não se configura de sob nenhuma forma como aconselhamento legal, e a nossa ideia aqui é sempre trazer ideias, fomentar o debate e discutir sobre determinados pontos jurídicos, e não se cria aqui uma relação entre advogado e cliente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu disse, podem estar em contato comigo ali no QR Code que vai estar disponível aqui ao longo da apresentação. Passando por aqui, então, vamos conversar. É importante falar também que o Q&A ele está aberto, tá? Então, podem mandar dúvidas aqui que, dando tempo aqui ao longo da apresentação, a gente sempre vai tirando. Não espere ali o final, que a gente vai tendo uma interação aqui um pouco maior nos próximos minutos. Introduzindo aqui tá, o que foi a Lei 15.270, algumas noções gerais do que foi feito, recapitulando que foi um final de ano um pouco turbulento para os empresários aqui que tiveram aqui tomar algumas providências societárias, family office, os bancos também, e os assessores e consultores de investimentos. O que foi feito? Tá? Tem um texto aqui um pouco mais robusto, que não é tanto nossa prática, mas eu quis sintetizar aqui de uma maneira que ficasse um pouco mais inteligível ali para os nossos clientes. Então,
Em 26 de novembro do ano passado foi sancionada a 15.270, que trata da reforma do imposto de renda da pessoa física. Via de regra, o que foi que ela fez? Ela reduziu a zero o imposto de renda daquelas pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. Ela ofereceu um desconto para quem recebe até 7.350 por mês. E como contrapartida a essas duas renúncias de receita, ela instituiu o imposto de renda retido na fonte para dividendos mensais acima de 50 mil por mês, de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, com um mecanismo de garantia de arrecadação do IRPFM. O que é o IRPFM? Feito esses 50 mil mensais, é necessário na declaração de ajuste anual foi introduzido aqui o imposto que é o IRPFM com alíquotas progressivas de 10%, até 10% para quem recebe valor superior a 600 mil em dividendos ou outros determinados rendimentos por ano. Então, como é que isso é feito? Você recebe 600 mil por ano? Beleza, você é um contribuinte de alta renda, vai gatilhar o IRPFM, que a gente vai para um segundo tempo na apuração, que é um pouco complexa, mas é importante a gente trazer à tona aqui. E para quem distribuir, agora já a partir desse final do mês, acima de 50 mil mensais, então muitos empresários, clientes, eles fazem essas distribuições mensais, já vai ser necessário o imposto de renda retido na fonte, com a seguinte exceção: para aqueles que não tomaram providências em deliberar essa distribuição de lucros até o ano calendário de 2025 e arquivado na junta comercial, desde que distribuídos até 2028. Então, feito esse paralelo, foi o seguinte: renúncia fiscal, introdução do imposto de renda retido na fonte para quem distribuir acima de 50 mil e introdução do IRPFM para quem receber acima de 600 mil por ano, com alíquota progressiva até 10%. Com a seguinte exceção para os dividendos, que é aqueles que tiverem deliberado a distribuição de dividendos do lucro acumulado até 2025 e deliberado essa distribuição até 31 de dezembro, cujo arquivamento também é feito na junta comercial, eles estão isentos não só do imposto de renda retido na fonte, mas também do IRPFM. Então são duas isenções aqui que a gente trouxe para essa questão da distribuição mensal ou anual de dividendos. Então, beleza. O que foi feito? Os contribuintes eles apuraram o resultado da empresa, da pessoa jurídica, até 30 de 11 de 2025. Por que novembro de 2025? Porque você teve que deliberar em dezembro. E aí não tinha tempo hábil para fechar o balanço de dezembro e deliberar ali no mês de janeiro. Então eles apuraram até o dia 30 do 11, perdão porque tem um typo, no mês de novembro vai até o dia 30. Depois disso, foram tomadas as providências societárias para deliberar a distribuição deste resultado até 2028. Então, esse lucro apurado em 2025 foi feita uma ata de distribuição de dividendos prevendo a distribuição individualizada por sócio e com prazo de pagamento até 2028. Feito essa providência societária, teria que ter sido feita uma reclassificação contábil no balanço da empresa para que a conta de reserva de lucros fosse para a conta de lucros a distribuir para os sócios dessa tomada de providências da deliberação societária. E feito isso, foi arquivado e registrado na junta comercial do seu estado a deliberação. Então, foi um corre-corre ali muito grande, né, no último ano, mas essas foram as providências num quadro aqui sintetizado. E quais são os próximos passos, tá? O que vai ocorrer já a partir de agora? Então a gente já vai trazer caso concreto, não teve anterioridade, não teve muito tempo de preparação, foi meio que, acho que é o que a gente chama ali um pouco no jargão nas coxas, né? Passou e já está valendo, tá? Então a partir de 1º de janeiro, o que já está valendo, qual é o novo cenário? Cenário 1, tá? Que a gente vai ter aqui, que são as distribuições de dividendos mensais acima de 50 mil. Se você fizer isso e não for ali do lucro acumulado, não fizer essa distribuição de dividendos do valor que a gente deliberou a distribuição isenta do IRPF e do IRRF, você já vai ter uma alíquota de 10% flat, não tem progressividade. O que, para a legislação do imposto de renda, é um ponto muito controverso, porque a legislação do imposto de renda ela trabalha muito com a progressividade, cujo texto não trouxe e não foi recepcionado essa questão. Então, se você distribuiu 49.999, não tem nenhuma retenção. Mas se você distribuiu 50 mil e 1 centavo,
você vai ter 10% na cabeça de retenção. Qual é o prazo que tem que ser feita essa retenção? É o prazo que a gente tem de IRRF, que é sempre o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao do fato gerador. Eu sei que eu falei grego aqui, tá? O que isso quer dizer? Até o último dia 20 do mês seguinte a distribuição, acima de 50 mil. Então, se eu distribuir agora, em janeiro, eu vou ter até o dia 20 de fevereiro, último dia 20 do mês subsequente, fazer essa distribuição. Último dia útil do segundo decêndio. Então, o último dia útil da segunda dezena do mês, que normalmente é o dia 20, aí se cair no final de semana vai para o dia 19, vai para o dia 18, enfim, consequentemente. E como é que isso tem que ser feito, tá? Qual é a estratégia, como é que isso tem que ser operacionalizado? Primeiro ponto de todos, a pessoa jurídica, ou seja, sua empresa, a empresa que você trabalha, ela é responsável pelo recolhimento até o beneficiário do dividendo entregar sua declaração de imposto de renda. Isso está aqui normatizado no parecer normativo 01 de 2002. O que isso quer dizer? Seguinte, empresa, ela distribuiu o dividendo, não reteve os 10%, ela pode vir a ser autuada até você entregar sua declaração de imposto de renda e falar, ó, peraí, por que você não reteve? Depois que você entregou sua declaração de imposto de renda, o responsável passa a ser você, para reter esse imposto de renda e recolher o imposto. Como é que isso tem que ser feito? Tem que apurar um DARF com o código 1841 e RRF, lucros ou dividendos. Aqui é momentos antes aqui da nossa reunião, eu até entrei no Sicalc para consultar se já estava disponível ou ainda não está disponível. Cada pessoa física ela tem que fazer isso. Embora já esteja previsto ali no perguntas e respostas da Receita, a gente ainda não tem disponível no Sicalc esse código para a gente reter os lucros e dividendos. Parece que vai ficar disponível nos próximos dias. E como ponto de atenção, caso seja feita uma distribuição do lucro acumulado até 31/12 de 2025, é de suma importância que essas distribuições estejam conversando com a contabilidade da empresa para garantir que você vai estar distribuindo esse lucro acumulado de 2025 isento de tributação e não do resultado de 2026. A gente vai trazer um exemplo aqui no subsequente que vai deixar isso aqui muito claro, tá? Mas é muito importante levar em consideração isso, talvez é um dos pontos centrais aqui do webinar de hoje. Por quê? Porque, imagina, você tomou todas essas providências e não faz isso, você vai estar sujeito a esses seguintes riscos. Primeiro ponto de todos, é uma caracterização de excesso de distribuição de lucros ao sócio pessoa física, que pode ter aplicação de multa para a pessoa jurídica, então excesso de distribuição. E não só isso, você vai precisar incluir esses valores distribuídos na base de cálculo do RPFM, sujeitando sua alíquota à coincidência de 10%. Então, se você não fizer isso, pode vir multa para a pessoa jurídica e imposto de 10% para a pessoa física. Então é muito importante que a contabilidade ela esteja conversando muito bem com a parte que você pretende distribuir a partir agora desse mês de janeiro. De que forma? No ano passado, a gente fez exatamente isso aqui. Você tinha aqui um balanço patrimonial com lucros ou prejuízos acumulados aqui de 1 milhão. Foi feita aqui uma reclassificação da conta de lucros acumulados, com ata de distribuição, arquivamento da junta comercial e essa reclassificação contábil. De que forma? Da forma que aquela conta de lucros acumulados ela foi transitada aqui para o passivo para a conta de dividendos a pagar. Então, qualquer distribuição que for feita acima de 50 mil, cujas providências societárias, contábeis e fiscais elas foram tomadas, a sua contabilidade ela vai ter que olhar para essa conta daqui. É muito importante que você coordene uma contabilidade que o valor seja debitado daqui. Porque caso não seja, como a gente falou, como foi mencionado, a necessidade do sócio incluir o valor na base de cálculo do RPF-M, que com 10% pode vir multa para a pessoa jurídica por não retenção do imposto de renda retido na fonte. Finalizado esse entendimento e todo esse racional, a gente tem um ponto aqui muito importante que a gente tem que levar em consideração. Vamos trazer aqui esse caso que a gente distribuiu 500 mil reais. Esses 500 mil reais, ele foi debitado dessa conta contábil que tinha 1 milhão, passou a ser para os 500 mil. Por quê? Essa é a estratégia mais eficiente para a distribuição de lucro. Vocês não tomaram todas as providências ou recomendaram essas providências societárias para os clientes à toa. Vocês agora vão ter que usufruir dessa benesse, mas
é importante ter um acompanhamento ali do operacional, que eu observo aqui no acompanhamento dos nossos clientes, que muitas vezes as contabilidades elas ficam meio ali é, fora do centro de gravidade que o cliente ele precisa fazer. Então, os próprios financeiros, tá? E aí, a gente tem conversado muito sobre isso aqui com a assessoria que nós temos fazendo, porque é muito importante que isso aqui, as retiradas de lucro pelos financeiros, pelos caixas da empresa, elas sejam direcionadas para essa conta contábil até 2028. Esgotar esse valor daqui caso haja um valor máximo até 2028. Por quê? Porque depois de 2028 acabou a isenção. Não vai existir uma isenção do imposto de renda, conforme a providência e as atos societários que nós tomamos, e essa estratégia ela deixa de fazer sentido. Por que a gente está fazendo isso aqui? Muito por conta de, pela maioria dos casos que nós temos acompanhado, o fisco brasileiro ele só vai começar a sentir o cheiro desse dinheiro a partir de 2028. Mas a ânsia arrecadatória está sendo posta de tal forma que eu não duvido que nos próximos meses e anos a gente comece a ter um contencioso sobre esse caso daqui. Então tem que fazer reajuste de balanço, rerate de ata, então é um processo que é um pouco complexo como a gente conhece. Finalizado esse ponto, acho que é importante a gente trazer aqui a questão no seguinte: o que é o IRPFM? Tenho visto aqui muita mensagens aqui um pouco equivocadas, algumas ideias aqui um pouco desconexas do que é a realidade. E aqui eu vou trazer o que é a base de cálculo do IRPFM, o que é que vai compor, qual é a alíquota, como é que se calcula a alíquota, o que é que se vai se deduzir do IRPFM, do imposto em si, e dois exemplos práticos. Para finalizar aqui com a tese central de como é que o dividendo ele vai ser um balizador do IRPFM. Mas vamos começar aqui da base de cálculo. O que é a base de cálculo e quais são suas deduções? O que vai compor a base de cálculo do RPFM? Praticamente tudo. Então, resultado de atividade rural, rendimentos recebidos e tributados de forma exclusiva ou definitiva, rendimento sujeito à alíquota zero, o que vai ser deduzido? Ganho de capital exceto em bolsa, rendimentos recebidos acumulamente, doação e adiantamento legítima, remuneração de títulos, lucros e dividendos apurados e demais rendimentos. Por que isso aqui? Quais são os exemplos aqui necessários, principalmente aqui para o Bullet 2? Então, o ponto que é muito importante a gente levar em consideração é salário, vai compor a base de cálculo do RPFM, lucro de offshore, rendimentos de um CDB que você receber. Então, tudo aqui que vai ser tributado de forma exclusiva ou definitiva vai estar sujeito à parte de rendimentos recebidos e tributados de forma exclusiva. Rendimentos sujeitos à alíquota zero. Então, você recebeu ali dividendo, recebeu determinados outros rendimentos que não têm incidência do imposto, você também vai ter que compor a base de cálculo do RPFM e resultados de atividade rural. E o que é que não vai ser composto? O que é que vai ser deduzido da base de cálculo do RPFM? Ganho de capital, exceto em bolsa, então venda de imóvel, automóvel, participação societária, rendimentos recebidos acumuladamente, como por exemplo acordo trabalhista, doação e adiantamento de legítimo, é muito importante fixar aqui esse item 3, a remuneração de determinados títulos, principalmente aqueles ativos financeiros incentivados, como fundo imobiliário, Fiagro, LCI, LCA, CRI, CRA, os lucros e os dividendos apurados até 31 de dezembro de 2025, que tenham cumprido os requisitos dos slides anteriores, e demais rendimentos que são mais, a gente tratou aqui de uma maneira um pouco mais rápida, que é a aposentadoria e poupança. Feito isso, como é que vai se determinar a alíquota? A alíquota ela é progressiva. A gente trouxe um gráfico que a alíquota ela é progressiva com um teto em 10%. Então a ideia é que ela vai de 0 até 10% a cada 60 mil que vai se acreditando no rendimento. Não quer dizer que é 1% e 1%. O cliente ele pode tirar 690 mil, ele vai estar aqui. 750 mil, ele vai estar aqui. 810 mil, ele vai estar aqui no meio dessas alíquotas. Mas a ideia é que ela vá sendo progressiva em razão do valor do seu rendimento total. Até que ela chegue um momento nos 10%, ela fica travada aqui. Ela nunca vai chegar nesses 12, 15, 20%. Ela sempre vai ficar travada em razão do valor que nós temos aqui. No exemplo que a gente vai trazer, é exatamente esse caso. E quais são as deduções
que nós temos aqui nesse caso concreto. O que vai ser deduzido do IRPFM? O imposto de renda devido na declaração de imposto de renda já retido na fonte ou já pago, como por exemplo salário, retenção de aplicação financeira, etc. Imposto de renda retido exclusivamente na fonte para o IRPFM, que é justamente o caso aqui dos dividendos que a gente vai ter. IRPF pago para rendimentos no exterior, ou seja, o lucro que todo mundo vai pagar aqui a título de offshore, pagou ali, lucro de ganho de capital de aplicação financeira, dividendos, todo esse processo que já foi pago. E algumas demais deduções que não vão ser tão necessárias aqui para a gente trazer no caso concreto, para a gente economizar aqui a nossa apresentação e o nosso tempo. Feito isso, trazendo aqui, vamos trazer alguns exemplos práticos para a gente poder coordenar. Lembrando aqui que o Q&A eles estão abertos, então quem tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para poder mandar aqui. A gente está à disposição para poder responder. E vamos lá. Exemplos práticos aqui dentro desse processo. Como é que é feita a apuração do IRPFM? Primeiro ponto de todos é falar, ó, eu sou um contribuinte de alta renda, ou seja, eu recebo acima de 600 mil no ano, beleza, vamos computar ali todos os nossos rendimentos. Caso de um cliente aqui que é exemplo hipotético. Então, a etapa 1 é a gente fazer a composição dos rendimentos. Ele teve um ganho de capital numa venda de um imóvel, ele recebeu dividendos acima de 50 mil mensal no valor de 750, ele teve ali rendimento dos ativos incentivados, o LCI e LCA em 1 milhão, ele teve um CDB do Banco XPTO aqui no valor de 150 mil, recebeu um salário de 800 mil e teve um lucro de uma entidade no exterior, de uma BVI, de 500 mil. E aí a gente tem que olhar o seguinte, desses rendimentos que a gente teve, o que é que vai compor a base de cálculo do RPFM? Aquele primeiro caso que a gente deu lá na frente, beleza. Quais rendimentos entram, quais rendimentos saem? Então, quais rendimentos que eles vão compor a base de cálculo do RPFM? Aqueles que a gente comentou, os dividendos eles vão estar dentro, o CDB do Banco XPTO ele também vai estar dentro, salário ele vai estar dentro e o lucro de uma BVA ele também vai estar dentro. Eles estão naqueles critérios que a gente elencou, que são os rendimentos tributados definitivamente, exclusivamente, enfim. O que está fora? Lembra daquelas duas deduções? Ganho de capital, exceto de bolsa. Então aqui o ganho de capital de uma venda de um imóvel não vai compor base de cálculo do RPFM. E o LCI e o LCA, que é aqui que ele recebeu os rendimentos isentos, também estão fora do IRPFM. Ou seja, estando fora aqui da base de cálculo do imposto, a gente vai ter que somar todos esses aqui e excluir o que está fora e o que está dentro. Beleza, vamos lá. Selecionamos todos eles. Os rendimentos enquadrados como de alta renda, qual o valor total deles? Então, recebi dividendos, o CDB, o salário e o lucro de uma BVI. Então, total dos meus rendimentos foi 2 milhões e 200 mil. Eu já paguei de imposto, isso aqui que vai vir para um segundo caso para a gente poder acompanhar. Desse valor total, desses 2 milhões e 200, quanto é que eu deveria pagar de imposto? E aí a gente tem que beber da legislação que traz essa fórmula. A fórmula sempre é a alíquota em porcentagem, vai ser o valor total dos rendimentos dividido por 60 menos 10. Feito isso, qual é o valor total do imposto? 10% a alíquota que a gente vai ter que pagar. Voltando ali o caso concreto, nota que o 2 milhões e 200 e travou nos 10. É justamente o caso que a gente tem naquele slide anterior. É o slide que ele trava no 1 milhão e 200. Bateu 1 milhão e 200 para cima, é 10% para tudo. Beleza, tenho que pagar 10% de imposto. Vamos lá agora. Paguei os 10% de imposto. Qual é o valor total? O valor total que eu já paguei, que eu teria que pagar no mínimo, é 10%. Ou seja, eu teria que pagar no mínimo 220 mil. Quanto é que eu já paguei? Então, diante desse cenário, eu já paguei 392 mil, porque eu já tive dividendos retidos, eu já tive todo esse processo. Feito isso, o que é que vai ser feito? A gente vai passar para restituições dos dividendos retidos ou não. O IR pago foi de 392, o IR devido é negativo, ou seja, eu já paguei muito a mais do que eu deveria. Eu tive uma retenção de 75 mil,
e eu vou ter esse valor a ser restituído por conta da retenção dos dividendos. Como é que vai funcionar então? Notem aqui que o dividendo ele é quase como um gravitador. Ele é um balizador e uma antecipação de receita do fisco. O fisco ele vai olhar na declaração de ajuste anual, sua declaração de imposto de renda, quanto você já pagou de imposto, ver quanto ele já reteve, fazer um encontro de contas e falou, beleza, eu retive a mais, se eu retive a mais, eu vou restituir integralmente o que já foi retido. Se o contribuinte ele precisar complementar com algum imposto, eu vou restituir parcialmente. Então, aqui nesse caso, ele teve uma restituição integral. Por que ele teve? Porque a maioria dos rendimentos dele era uma carteira pulverizada, onde ele já pagava imposto. A lógica do IRPFM já diz, é imposto de renda mínimo. Você sempre vai contribuir no seu imposto de renda com no mínimo 10%. Se você já pagou a mais, os rendimentos e dividendos que já foram retidos, eles vão ser utilizados para poder ser restituídos. Se você pagou a menos, eles vão complementar. Vamos dar uma olhada aqui no Q&A, que a gente já está com muitas perguntas por aqui. Eu entendo que o tema ele é um pouco sensível. Então, vamos lá. O Henrico aqui. Boa tarde, Eric. Ganhei um processo jurídico, serei pago agora em 2026. Como fazer essa distribuição para minha pessoa física? Ele se enquadra no limite de 50k mensais ou é isento? E nos 600k anuais do RPFM? Tem que entender um pouco aqui como é esse processo. Vai ser uma indenização? Vai ser foi dentro de uma pessoa jurídica? Vai ser dentro de uma pessoa física? Vai ser direto na pessoa física? É importante a gente entender isso aqui. Uma indenização, ele falou, é uma indenização da minha pessoa jurídica. Tratando-se como. Não vai se tratar como receita a nível da pessoa jurídica, pelo que eu estou entendendo. Não tratando-se como receita, você não vai ter a tributação aqui a nível da pessoa jurídica, mas é importante validar, pelo menos se você está no presumido, se você está no lucro real, qual é o regime de receita que você vai ter. Agora vamos aqui para o Ramon. Dentro da Lei 15.270, há uma previsão para deduzir a base de cálculo do ganho de capital na apuração anual. Porém, dá-se a entender que as operações de bolsa tributadas hoje no 6015 mensalmente entrariam nesse cálculo. Consegue detalhar um pouco? Perfeito, Ramon. A única exceção dos ganhos de capital que vai compor a base de cálculo do RPFM é justamente os ganhos em operações financeiras, operação de bolsa. Se, caso necessário, você julgue importante não entrar, acho um pouco improvável, tá bom? Acho que pelo texto da legislação me parece que vai entrar porque ele excetua exatamente que vai compor a base de cálculo do RPFM as operações realizadas em bolsa. Agora para a pergunta do Márcio aqui. Um empresário que tenha 100% da receita vinda de dividendos, agora que toda a receita será tributada, é possível pagar 12% da receita de dividendos, aplicar no PGBL e tirar a renda total tributável, assim como o salariado faz? Me parece que não, tá, Márcio? Porque a tributação de dividendos não é uma tributação sujeita a ajuste. Então, eu entendo aqui que o PGBL ele não vai deduzir da base de cálculo do IRPFM, como a gente comentou aqui agora. A ideia aqui é que seja 100% um encontro de contas, mas foi uma excelente pergunta. Vamos voltar aqui para o texto, tá bom? A apresentação. Um exemplo 2 aqui, tá bom? Sou um contribuinte de alta renda, sempre a primeira pergunta. Receber acima de 600 mil? Beleza, vamos para esse caso. Dividendos aqui que ele recebeu foi em 5 milhões de reais. Então, note que os dividendos eles já se enquadram um valor muito maior do que o cliente, o caso anterior. Então, o dividendo ele já compõe quase mais de 50% da parcela dos rendimentos da pessoa física. Ele tem também o lucro de uma BVI, ele tem um CDB do Banco XPTO e tem rendimentos de fundos imobiliários. Dentro disso, quais desses rendimentos vão compor a base de cálculo do RPFM? Aqueles que a gente comentou atrás. Os incentivados eles ficaram de fora. Então, CRI, CRA, Fundo Imobiliário, Fiagro, enfim, toda a carteira de incentivados. Então, explicar isso aqui para um gringo é uma das coisas mais complexas que a gente tem, tá? Então, a gente tem um cliente americano que eu fui discutir esse ponto com ele e ele não conseguia entender por que continuou de fora. Então, é um ponto aqui a nível que a gente não conseguiu compreender tão bem. Mas voltando ao caso concreto. Se você tem dividendos,
recebeu 5 milhões de dividendos, 1 milhão e 500 de OBVA e 450 mil do CDB do Banco XPTO. Desses rendimentos enquadrados de alta renda, qual o valor total? Então, eu recebi 6 milhões e 950. Dentro desse caso, quanto eu deveria pagar de imposto? Qual é o valor aqui que eu vou ter da minha alíquota? Mesma lógica anterior, 6 milhões e 950 dividido por 60 menos 10. Como o valor ele foi superior a 10%, travamos no 10. A gente travou no 10, o que vai acontecer? Vamos fazer a apuração de quanto a gente deveria pagar. Quanto eu já paguei de imposto? Então, nesse caso concreto, eu paguei zero aqui a título de imposto de renda, só para a gente melhorar aqui o exemplo. 450 mil do Banco XPTO, recebi, paguei 15% aqui no IRPF. Tive um lucro de entidade no exterior de que eu paguei 15% também. Ou seja, 10% disso eu paguei 695. Numa lógica inversa agora, que a gente não retém, só para melhorar aqui um pouco o entendimento, se eu tirar os dividendos, minha alíquota efetiva foi 4,21%. Essa alíquota efetiva de 4,21%, ou seja, eu preciso complementar com quase 5,8%. O que é que esse 5,8 ele representa? É justamente o delta entre 695 e 292. E como é que a gente faz isso? O contribuinte ele teve um IR pago de 292, ele teve um R devido de 695, ele teve uma retenção de 500 mil e ele vai restituir 97.500. Como é que a gente chega nesse 97.500? A restituição nada mais é do que a retenção aqui, menos o IR devido, mais o valor já pago. Então, feito esse processo, a gente vai ter esse delta que ele vai precisar fazer a complementação. Finalizando aqui as. Deixa eu voltar aqui pro texto, vamos ver se a gente tem algum ponto aqui que. Então, Doutor Roberto, sempre aqui presente com a gente. No IR já aparece uma alíquota média que o contribuinte recolheu, já consideradas eventuais deduções. É correto deduzir que se for maior ou igual a 10% não há que se pagar imposto adicional? É correto, é correto. Uma boa pergunta, Roberto. Por quê? Porque a ideia é que justamente você pague 10%. Se você já pagou a mais de outros ativos, outros impostos, você não vai ser restituído. Você só vai ter a restituição do que é dividendo. O dividendo ele é meio que o garantidor. Retive, vamos apurar quanto eu paguei e quanto eu deveria ter pago. Se eu não deveria ter pago nada, vamos restituir integralmente meus dividendos. Se eu deveria pagar alguma coisa, vamos complementar. A ideia é 100% essa do texto, com todas as formalidades que a gente tomou e mostrou ali nos slides iniciais. Vamos continuar aqui para as alternativas de planejamento. Beleza. E o que que a gente tem aqui que pode melhorar nossa apuração do imposto de renda? A gente tem aqui alguns pontos. O primeiro ponto em específico são as doações em adiantamento de legítima. É muito importante isso ser reavaliado para este ano calendário. Por quê? Porque note que a única coisa que ficou isenta da base de cálculo do RPFM foi justamente as doações em adiantamento de legítima e herança. As tributações de doações têm uma discussão muito grande no STF, se vai incidir imposto de renda e ITCMD, são tributos distintos, enfim. É um ponto aqui que ele está em discussão no STF via esse tema 1321. Só que o que está acontecendo? Tenho visto aqui muitos escritórios, acho que muitos colegas, corretamente, tá? Fazendo aqui doações no ano de 2026, porque a expectativa do aumento do ITCMD, ela tá batendo na nossa porta. Então, o único ponto beleza, vou doar nesse ano, é muito importante que a doação ela saia da legítima. Porque se ela sair da disponível, você vai evitar um aumento de imposto, mas vai gatilhar 10% de imposto de renda. Então, revisitar esses planejamentos sucessórios aqui nesse ano é de extrema importância para não vir a dar nenhum questionamento aqui a nível do fisco. Todas as doações que nós temos feito, a está tratando desse tema aqui de uma maneira um pouco mais atenção
que as doações elas têm que sair a partir de agora do adiantamento legítimo até esgotar o legítimo e depois partir para disponível. Um segundo ponto que a gente tem reavaliado é a frequência das distribuições e segregações de atividades. A gente até comentou isso no último evento, mas é muito importante a gente deixar em consideração, porque muitos clientes eles não têm feito isso. O que isso tem que ser feito? Você tem uma empresa X e uma empresa Y. Hoje em dia você concentra todo o seu faturamento na empresa X. Só que elas prestam serviços distintos, são atividades distintas. Você segregar os CNPJs e dividir de uma maneira os faturamentos em cada uma delas, desde que tenha substância econômica nessa reestruturação, pode ser uma estratégia muito boa. Por quê? Porque lembra que a retenção do IRF, do Imposto de Renda Retido na Fonte, é por CNPJ para a pessoa física. Quando você tem aqui dois CNPJs mandando cada um 50 mil para cá, 49.999 não vai ter a incidência do IRRF. Então, mas é muito importante levar em consideração que você tem que ter muita substância econômica para evitar qualquer autuação do fisco. Ou seja, tem que ter motivo. O motivo não tem que ser meramente o planejamento e diminuir aqui os impostos. Segundo ponto aqui que a gente também manteve, tá? A gente tem feito aqui. A gente tem muito cliente que investe em estúdio para locação, aluguel de estúdio, aluguel de construção, incorporação. E às vezes, se você tem várias empresas operacionais que vão fazer aqui são investidas e você acaba investindo no mercado imobiliário ou de participação, faz aqui rodada de investidor anjo, todo esse processo, pode ser muito interessante você plugar a sua holding a essas empresas operacionais, porque você vai reinvestir dentro da própria empresa. Então, o cliente tem um imóvel, vai investir em novos imóveis, todo esse processo já tem uma holding imobiliária. Se ele joga para a física, ele vai gatilhar 10% para depois ele aportar aqui, não faz tanto sentido. Talvez a melhor forma seja colocar a holding operacional, a empresa operacional dentro da holding, porque dividendo entre empresas, o fluxo PJ-PJ continua isento do imposto de renda. Então, o dividendo ele continua isento. É só para fins de planejamento de fluxo de caixa. Se gatilha na física e depois vai para a holding, o que pode vir a ter? Seu investimento ele vai sair com 10% a menos de rentabilidade na cabeça. Uma outra estratégia que a gente tem visto é a inclusão do cônjuge como sócio de uma pessoa jurídica. Tem um risco remoto aqui de incidência do TCMD na inclusão do cônjuge casado em regime de comunhão de bens em participação societária. É muito importante que ele esteja em comunhão parcial, tá? Separação total, separação de bens, no caso, pode vir a uma incidência de TCMD, tá bom? Com isso, o limite para distribuição de dividendos do sócio, sem incidência do IRRF e IRPFM, é multiplicado por 2. Você vai ter 100k mensal ali ou 1,2 milhão anual sem incidência do imposto. Só que é muito importante, é, tem que levar em consideração também ali como é que está o casamento em si, né? Não, acho que muitas vezes que a gente conversa, o tributário ele não pode se sobrepor ali à família em si, né? Então, como é que está ali o cônjuge, a relação conjugal entre os dois, se tem margem para isso, o outro cônjuge ele não pode receber dividendos. Então, é um ponto aqui a ser avaliado com muita cautela. Como eu disse, tem que também necessária substância para evitar que seja tratado como planejamento abusivo, que só foi feito por conta de economia de imposto. Então, onde tem que ter uma atividade operacional ali dentro da holding, tem que fazer ali parte dos projetos também. O terceiro ponto aqui que a gente sempre traz, quarto na verdade, é uma parte aqui que é muito importante. Às vezes, um planejamento ele não é nem só o que fazer, né? Beleza, e o que eu não tenho que fazer? Aqui eu trago aqui com muita cautela essa questão de despesa pessoal na conta da empresa. Tenho visto algumas assessorias falando, porque você está no lucro presumido, não vai ter tanto problema. Eu acho aqui bem arrojado, Simples Nacional, acho que não vai ter problema. Numa primeira análise, pode ser super atrativo isso, porque o cruzamento de dados não é tão grande, não tem uma fiscalização tão grande para todas, se for para todas as empresas do Simples, ou também do lucro presumido. Lucro real nem se fala, né? Então, mais aqui voltado para presumido e simples. Só que você pode estar criando um mega problema para seu futuro.
Por quê? Porque você está distribuindo dividendo indiretamente. E para evitar que você tenha a incidência desse imposto de renda retido ou do IRPFM, desse imposto de renda mínimo. E o que, é que tem que ser feito em razão disso? Ela envolve, na minha visão, elevado risco de autuação, vai estar sujeita à requalificação fiscal por parte das autoridades administrativas e tributárias, como vai ter exigência de tributo devido, além de multa e juros. E quais são os principais casos que a gente tem de DDL para evitar de qualquer sorte? Principalmente empréstimo entre pessoa jurídica e pessoa física, com utilização de lucro acumulado não isento. Isso aqui, inclusive, vai ter incidência de IOF, então a estratégia ela já vai ter uma incidência de imposto a maior, mais o risco, mais a multa. Eu entendo que ela não se justifica. Custeio de despesas de pessoas ligadas à pessoa jurídica, então, pagamento de despesa da sua esposa, do seu marido, do filho, escola, luz, água da sua casa, então, despesa corrente, não faz tanto sentido. Viagem em caráter pessoal e aquisição de bens ou artigos estritamente pessoal, sem relação com a atividade empresarial. Então, carro, é, roupa, todos esses pontos que a gente já conhece aqui, que a gente reintroduziu no ordenamento jurídico brasileiro uma discussão da década de 90. Então é muito importante que isso aqui seja evitado. Talvez essa seja aqui uma das maiores formas de planejamento que você pode vir a ter, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no Q&A para a gente bater aqui mais alguns pontos. É, O IR pago na venda de aplicações financeiras irá bater com o IRPFM a pagar. Pessoas que têm um alto valor compensaria vender o investimento e recomprar no mesmo dia só para gerar IR a pagar e diminuir o IRPFM que teria de pagar de qualquer jeito? Fábio, esse é um ponto aqui que está sendo muito debatido, principalmente os planejadores financeiros. A lógica, para quem recebe, que tem um IRPF muito alto, já está ali nos 10%, a lógica ela é uma lógica inversa. Por quê? Você já está pagando ali 15%. Vai estar pagando 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, dependendo do ativo. Às vezes faz sentido, você vai ter que pensar de uma maneira para trás. Você vai ter que entrar na lógica do crédito. Então, como fazer para que esses 10% mais o valor que você tenha, como fazer com que você centralize ele mais para os 10%? Tenho visto aqui inúmeros planejadores financeiros eles comentando que às vezes vai fazer sentido você pegar um CDB de um banco específico com a rentabilidade menor. É até engraçado falar isso, né, nos dias de hoje, falar um CDB de um banco mais justo diante aqui das complexidades que a gente tem tido no mercado aqui de crédito bancário. Mas às vezes vai fazer sentido você pegar um CDB com uma rentabilidade menor e com o imposto que você vai pagar, porque vai ficar líquido na sua mão um valor menor, maior no caso. Por conta disso, você vai usar o crédito desse imposto para bater do seu IRPFM quando você vai ter que completar. Então fica mais dinheiro na sua mão. Eu já fiz algumas simulações aqui, a gente está fazendo alguns diagnósticos de declaração de imposto de renda dos nossos clientes. E a gente tem feito isso. Obviamente eu tenho uma vedação ali porque eu não sou planejador financeiro, não tenho legalidade para poder dar nenhuma assessoria ou consultoria de investimento, mas o tributário ele acaba conversando algumas vezes com essa parte da alocação de carteira. Então a gente tem visto aqui, recomendo fortemente, os family offices que estão aqui, tem muita parceiro aqui na nossa área do consultoria de investimento, os private de alguns bancos, recomendo fortemente que os clientes eles façam ali uma readequação ali de algumas carteiras porque vai ficar um valor maior para ele no fim do dia, desde que ele tenha um imposto alto de RPFM, ele já esteja ali nos 10%. Beleza? E agora vamos passar por algumas das inúmeras perguntas que a gente recebeu a título de antecipação, né? Então, as perguntas que nós tivemos do Q&A enviado anteriormente, que acho que é muito importante para a gente poder bater por aqui. Então, vamos lá. A tributação de rendimentos mínima incide sobre quais tipos de rendimentos? Aqueles que a gente elencou ali inicialmente, tirando as exceções. Então,
salário, lucro de BVI, dividendos, todos esses pontos que não sejam isentos, eles vão compor ali a base de cálculo do IRPFM. Próxima pergunta. Cálculo da alíquota efetiva, e sim na base de cálculo é o rendimento bruto considerando os isentos. Não, a alíquota efetiva ela exclui aquele a maioria dos isentos, né? Então, fundo imobiliário, Fiagro, CRI, CRA, LCI, LCA estão exclusos do IRPFM e a alíquota efetiva ela vai ser quanto você recebeu de rendimento bruto total vezes 10% versus o quanto você teve já pagou de imposto e o quanto você deveria ter pago. Como ficam os valores recebidos de empresas offshore e investimentos no exterior? A gente pode fazer um webinar só, quase só dedicado a isso aqui, que eu acho que não quis trazer hoje, em virtude de uma complexidade operacional grande que nós teríamos. Mas o lucro que você tiver de aplicação financeira e do investimentos no exterior, eles estão dentro dessa lógica que a gente está comentando por aqui. Então, acho que é importante levar em consideração que não vai pagar mais de 10% com eles. Pelo contrário, eles vão servir como um diminuidor do seu IRPFM, desse imposto que a gente vai aumentar a sua restituição dos dividendos, caso eles estejam e sejam necessários pagar. Próxima pergunta. Caraca, parece que a gente acabou de conversar sobre isso. Então, como otimizar a alocação de ativos financeiros entre isentos e tributados no perfil de rendimento dos clientes? Hum. É de extrema importância que os consultores de investimento, os assessores, os planejadores financeiros, eles olhem para isso aqui. Porque no final do dia, você pagar um imposto de um CDB e investir no LCI, no LCA, e a diferença de rentabilidade entre os dois versus o crédito que o CDB vai lhe dar para o IRPFM, vai ficar mais dinheiro na mão da pessoa física. No final das contas, grande parte das nossas simulações aqui internas caminham nesse sentido. Então, revisitar a carteira, fazer um diagnóstico é muito importante. A gente está à disposição, inclusive, para poder auxiliar com esse tema. Se quiserem aqui a nível do QR Code, que acho que é uma inauguração aqui que nós temos feito, começamos a fazer a declaração de imposto de renda completa aqui dos nossos clientes. Além de os balanços que ainda tem aqui alguns atrasados que estão chegando, a gente tem feito os balanços. A DCBE ela começou agora, a gente já começou também a preparar os rascunhos das DCBEs. A maioria dos balanços dos nossos clientes nós já fechamos, das empresas americanas. Então, a gente está 100% à disposição para ajudar vocês, se necessário, com esse caso, tá bom? Essa pergunta aqui ela foi uma pergunta engraçada que eu decidi colocar aqui, tá? Como pagar legalmente contas de cunho pessoal através de uma holding? Infelizmente não tem como, tá? É um pouco difícil. O Brasil ele segue um princípio societário aqui, que é o princípio da entidade. Então, o que é pessoa jurídica é pessoa jurídica, o que é pessoa física é pessoa física. É muito importante que essas caixinhas financeiras elas não se confundam. Então, pague suas despesas da pessoa física, tem algumas estratégias de planejamento, como a gente falou, e as despesas da pessoa jurídica sejam pagas pela própria pessoa jurídica. Próxima pergunta. Efetuada a ata, como fazer a distribuição de dividendos se não houver caixa? Eu vi muita gente, tá? É um cálculo financeiro que tem que ser feito, mas vi muitas pessoas tomando crédito para poder distribuir dividendo. Alguns bancos até ofereceram alguns produtos, uns CDBs, que eram lastreados na própria dívida para a empresa, que tirava de dentro. Era um ponto, uma estratégia financeira, um produto super legal. Mas tem que validar, né? Se o valor do imposto que você vai pegar, o valor do crédito que você vai pegar, ele é suficiente para os juros que você vai pagar é maior do que a economia tributária, sua empresa ela está no lucro real, se não tiver no lucro real, acho que não faz sentido nenhum pegar um empréstimo porque os juros ele vai ser maior do que 10%, a gente está vivendo aqui num cenário de Selic quase 15%, então acho que não vai fazer tanto sentido. Mas, se for lucro real, o juros estiver mais barato, em 2027, o juros estiver ali um ciclo de queda de juros maior, acho que faz sentido sim se pegar um crédito para poder fazer essa distribuição.
Como calcular dividendos para renda acima de 600 mil? O que computa para definir este teto e como fazer o cálculo? Então, o que computa a gente já falou lá das bases de cálculo, todas aquelas, e como é que faz o cálculo? Então, a alíquota é igual ao valor que você recebeu do rendimento versus dividido por 60 mil menos 10. Essa vai ser a sua alíquota. Feito isso, vai aplicar. Beleza, deveria ter pago tanto. Paguei tanto. Quanto eu retiro de dividendo? Se meu imposto que eu já paguei é maior do que eu deveria ter pago, dividendos eles vão ser 100% restituídos. Caso o valor que eu reti for menor do que o valor que eu deveria ter pago, eu vou complementar com o valor que deveria ser complementado, nos casos que a gente comentou. Próxima pergunta. Quais alternativas de planejamento patrimonial e societário que ganham relevância após a Lei 15.270/2025? A gente comentou. Tomaram providências, importante acompanhar a contabilidade da empresa para garantir que aquele dividendo está sendo distribuído daquela conta. Segundo ponto, reavaliar as doações do planejamento sucessório que tem sido feito nesse ano para que as doações elas sejam feitas ali, pelo menos da legítima. Terceiro ponto, avaliar a inclusão de sócio, uma holding operacional, uma holding para poder maximizar as bases, desde que tenha substância para poder fazer esse planejamento. Quarto ponto, segregar as atividades das empresas para evitar a incidência do IRRF, então imposto de renda retido na fonte. E o quinto ponto é avaliar uma constituição de uma holding para investimentos em empresas operacionais, em contas de participação ou empresas imobiliárias. Quais são as possibilidades de estruturação para que os sócios não sofram com essa bitributação tão alta sobre os dividendos? O texto aqui está um pouco equivocado, mas acho importante a gente trazer à tona, que é o que a gente comentou. Às vezes constitui uma holding que fazia muito sentido sobre a ótica sucessória, uma ótica de governança, voltou a fazer sentido sobre a ótica tributária. Então, avaliar isso aqui com um pouco mais de carinho, essas estruturações, principalmente as participações no Brasil, para diminuir aqui os efeitos tributários. Quais são os principais impactos do IRPF mínimo na próxima tributação de PF de alta renda e como se preparar para a próxima declaração? Então, os impactos, você vai ter que pagar um imposto. Acho que é um pouco complicado em relação a isso, não tem muito para onde ir. Até 2028 você vai ter essas alternativas, e depois de 28 vão se esgotar aqui a maioria das alternativas de planejamento mais robustos. Mas como se preparar para a próxima declaração? Revisitar a carteira ela é muito importante. Então, acho que esse aqui é um trabalho que os banqueiros, os family office, eles vão ter, e os private aqui dos bancos. Eu acho importante vocês puxarem eles para levantar aqui essa bola, porque muitas vezes você já paga mais do que um ativo isento para quem recebe acima de 1.200.000, você não vai conseguir tomar crédito ali dos 5%, né, a diferença entre o 10 e o 15 que você vai tributar ali num CDB, por exemplo. É importante você tome crédito desses 5. E a rentabilidade do ativo mais o crédito, ela vai ser muito superior a determinados outros ativos. Então, pelos cálculos que a gente tem feito aqui, acho que é um case muito importante. E declara seu imposto de renda bem, tá? Então, fazer ele bem feito, de uma maneira super organizada, eu acho que é mega importante, não só para fins de imposto de renda da pessoa física, mas também para fins de sucessão, para fins de pagar o valor justo, o valor que você deveria estar pagando, e não um valor maior, um valor menor. Eu acho que foi um pouco com essa cultura, esse propósito que a gente começou a fazer a declaração aqui dentro da Shield. Então, é um ponto que merece aqui especial atenção. E se eu não distribuir lucros da PJ para PF e seguir investindo na PJ, eu vou onerar a base tributária da empresa com renda de investimento? Vai pagar imposto dentro da empresa. Os cálculos que a gente fez também é uma pergunta muito interessante. É que o imposto que você vai pagar até na empresa do lucro presumido de receita financeira é muito maior do que no alíquota combinada de RPFM, mas pessoa física. Então não faz sentido deixar a empresa capitalizada. Continua fazendo sentido tirar de dentro da empresa. As pessoas sempre perguntam: qual é a melhor forma de planejamento financeiro para investir em ativos financeiros? Pessoa física. É o simples que dá muito certo. Então,
Na pessoa jurídica, você não distribuir e investir lá dentro, pode vir a dar problema. Normalmente, o que é interessante deixar ali são caixa da empresa para os próximos anos, para os próximos meses, pagar folhas, etc, etc. Indo aqui para a última pergunta, e a gente vai deixar aqui o nosso QR Code aqui para caso tenha alguma dúvida adicional. Qual a nova regra de tributação de dividendos para clientes investidores não residentes e com patrimônio offshore? Me parece aqui, eu acho que é um ponto que vai merecer especial atenção e vai ter discussão, mas sempre dividendos remetidos ao exterior, que não seja para governo, fundo soberano ou fundo de pensão, você tem 10% de tributação independente da quantia. E inúmeras pessoas deram saída fiscal do Brasil e continuam tendo uma conta corrente aqui para poder fazer pagamento, enfim, coisas normais, vem para o Brasil e utiliza essa conta, esse cartão. E o que vai acontecer aqui nesse caso? Principalmente quando você vai ter investidor não residente, o ponto principal de atenção é que você vai distribuir dividendo dessa empresa para essa conta de não residente. Me parece que vai ter a incidência de 10% independente do valor que for encaminhado. Vai ser tratado como não residente, embora o patrimônio ele esteja aqui no Brasil. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas que saem, elas têm empresas operacionais, continuam tendo aqui, tocam empresa à distância, vem para cá, passa determinado período de tempo. Então, um ponto que é importante as pessoas elas validarem, principalmente nessa estratégia de planejamento e os responsáveis pelo recolhimento. Então, apurar a DARF, a empresa reter esse patrimônio é muito importante. Finalizando aqui, a gente deixa nosso canal oficial para aqueles que desejam entrar, tá? Então, a gente está 100% à disposição para quem quiser entrar, apontar a câmera aqui no celular. Continua aqui à disposição para ajudar os clientes de vocês, ajudar vocês mesmos. Então, o WhatsApp aqui ele está sempre aberto, as pessoas que já interagem comigo, sabe? Respondo rápido, estou aqui à disposição para poder ajudar todos vocês. E vamos junto aqui para 2026, que esse ano fiscal ele começou com tudo, tá bom? Aqui tá a qualquer momento falar com alguém do nosso time. Muito obrigado, pessoal. Vamos até a próxima e estamos aqui à disposição. Um grande abraço, feliz 2026 para todo mundo. Então, onde tem que ter uma atividade operacional ali dentro da holding, tem que fazer ali parte dos projetos também.